O futebol brasileiro é conhecido por suas rivalidades acirradas e competições emocionantes. Uma das mais aguardadas é o majestoso, o clássico entre São Paulo e Corinthians, que ganhou ainda mais emoção com as recentes movimentações de mercado. Com a janela de transferências chegando ao fim, o São Paulo protagonizou duas contratações de peso, enquanto o Corinthians teve que se despedir de um dos seus principais jogadores. Essas mudanças invertem a lógica da disputa e trazem novas expectativas para o duelo decisivo da semifinal da Copa do Brasil. O São Paulo começou a reverter a situação desfavorável após a derrota por 2-1 para o Corinthians no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O cartão amarelo recebido por Luciano naquele jogo acabou sendo o gatilho para uma série de movimentações que mudariam a perspectiva do clube para o restante da temporada. Após 30 dias de negociação silenciosa, o São Paulo concretizou a contratação de James Rodrigues, um meia talentoso e experiente, com potencial para elevar o patamar do time. James foi apresentado no dia 1º de agosto, e sua chegada foi muito comemorada pelos torcedores são-paulinos. Além disso, o clube conseguiu trazer de volta um ídolo, Lucas Moura. O atacante, que estava livre no mercado, acertou contrato até o fim do ano e retorna ao Morumbi após 11 anos. Com essas duas contratações, o São Paulo se tornou protagonista da melhor janela do Brasil, aumentando a esperança dos torcedores em uma virada no majestoso no Morumbi. Apesar da ansiedade dos torcedores, James Rodrigues e Lucas Moura não precisam ser inscritos imediatamente nesta terça-feira, o último dia da janela de transferências. O prazo para registrar os jogadores é até 8 de agosto, permitindo que eles estejam em condições de jogo para enfrentar o Corinthians na partida decisiva da Copa do Brasil. Ambos os jogadores se mantiveram em forma, mesmo sem atuar oficialmente desde abril e maio, respectivamente. Essa situação coloca ainda mais pressão sobre o Corinthians, que terá que enfrentar um novo São Paulo reforçado por esses dois talentosos atletas, enquanto fica privado do artilheiro Roger Guedes. Para piorar a situação corintiana, o clube teve que se despedir do artilheiro e grande referência da temporada, Roger Guedes. O atacante foi vendido ao Al Rayyan, do Catar, em uma transferência milionária no valor de 10 milhões de dólares, 48 milhões de reais na cotação atual. Guedes, que marcou 43 gols em 126 jogos pelo Corinthians, também é o maior artilheiro da história da Neoquímica Arena, com 31 gols. Sua ausência representa um desfalque significativo para a equipe, tornando o desafio de enfrentar o São Paulo com James e Lucas ainda mais difícil. A situação do técnico Vanderlei Luxemburgo fica ainda mais delicada com a série de desfalques que atingem o Corinthians. Gabriel Moscardo, volante de apenas 17 anos, passou por cirurgia de apendicite, e embora possa se recuperar a tempo, sua presença no majestoso ainda é incerta. Além disso, o meia Matias Rojas e o goleiro Cássio também estão lesionados e podem ficar de fora da partida. No jogo de ida, o Corinthians venceu o São Paulo por 2-1 na Neoquímica Arena, com uma atuação brilhante de Renato Augusto, autor dos 2 gols do time corintiano. Luciano descontou para o São Paulo e acabou suspenso para o jogo da volta após uma comemoração polêmica. A partida decisiva acontecerá no dia 16 de agosto, no Morumbi. O São Paulo precisa vencer por 2 gols de diferença para avançar à final, enquanto uma vitória por 1 gol leva a disputa para os pênaltis. Já o Corinthians tem a vantagem de jogar pelo empate, mas terá que enfrentar um São Paulo fortalecido pelas contratações de James Rodrigues e Lucas Moura. A contratação de James Rodrigues e Lucas Moura representa um marco para o São Paulo, que busca retomar o protagonismo no futebol brasileiro. Sob o comando do técnico Dorival Júnior, o time vem apresentando uma evolução notável e consolidando uma identidade de jogo. O treinador conseguiu encaixar as peças e criar um sistema tático eficiente, o que torna a chegada desses 2 reforços ainda mais promissora. Com James Rodrigues, o meio-campo ganha um jogador de classe e criatividade, capaz de ditar o ritmo da partida e desequilibrar com sua técnica apurada. Enquanto isso,
Lucas Moura traz velocidade e habilidade pelo lado do campo, sendo um desafogo importante para o ataque. A expectativa é que Dorival Júnior consiga aproveitar ao máximo o potencial desses dois jogadores, formando uma equipe ainda mais forte e competitiva. A torcida São Paulina, que já estava esperançosa com o trabalho do treinador, agora vê com entusiasmo a possibilidade de alcançar voos ainda mais altos nesta temporada. Do outro lado, o Corinthians enfrenta um desafio delicado: segurar a vantagem construída no jogo de ida com o São Paulo e avançar para a final da Copa do Brasil. A ausência de Roger Guedes é sentida, e o time terá que encontrar alternativas para suprir sua falta, tanto na criação de jogadas quanto na finalização. Além disso, o técnico Vanderlei Luxemburgo precisará lidar com os desfalques que afetam o elenco. A juventude de Gabriel Moscardo será um ponto de atenção, pois mesmo que o jogador se recupere a tempo, a responsabilidade de um jogo decisivo como o Majestoso pode ser um fator de pressão adicional para um atleta tão jovem. Por outro lado, Renato Augusto vive grande fase e se apresenta como uma peça-chave para o Corinthians. Sua habilidade de criação e capacidade de finalização podem ser fundamentais para a equipe buscar um gol no Morumbi. O clássico Majestoso sempre atrai grande público e gera uma atmosfera de rivalidade única. O Morumbi, palco da partida decisiva, estará lotado de torcedores apaixonados de ambos os times, criando um ambiente de arrepiar e uma pressão intensa para os jogadores em campo. A história do confronto, com suas rivalidades e polêmicas, acrescenta ainda mais tempero a essa semifinal da Copa do Brasil. A partida promete ser um espetáculo emocionante, com jogadas de alto nível, tensão e imprevisibilidade até o apito final.